Se ser santo significa ser puro e perfeito, como a Bíblia pode chamar de santo o homem que é falho e pecador? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje vamos falar sobre santidade. Ser santo é ser perfeito, sem defeito algum. Ser completamente justo, puro e totalmente separado do pecado, ou seja, um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus é moralmente puro e perfeito. Inclusive, a principal forma utilizada, até mesmo por anjos, para adorar a Deus é chamá-lo de santo. Por que então a Bíblia consideraria alguns homens e mulheres como sendo santos? Inclusive, ao contrário do que muitos pensam, essa condição de santo não se aplica somente aos grandes apóstolos ou aos nomes famosos da Bíblia, mas se refere a pessoas comuns como eu e você. Mas se por mais piedosa que uma pessoa seja, por mais obras de caridade que ela faça, ainda assim é impossível alcançar o padrão de santidade exigido por Deus, como é que a Bíblia, ou seja, o próprio Deus, pode chamar alguém de santo? A resposta é muito simples: Jesus Cristo. A Bíblia ensina que receber Jesus Cristo significa ser considerado uma nova criatura, ser purificado do pecado e ser tirado do reino das trevas e transportado para o reino de Deus. Santo é todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, crê na sua vida sem pecado, morte sem culpa e ressurreição dentre os mortos. Quando isso acontece, quando cremos, Cristo passa a habitar em nós. E se Cristo vive em nós, somos santos. Não por mérito ou esforço próprio, mas por causa de Jesus Cristo. Ser santo não significa dizer que a nossa natureza pecaminosa deixou de existir. Muito pelo contrário. É aí que realmente percebemos que tal natureza existe. O que acontece agora é uma luta contra o pecado que habita em nós para vivermos de acordo com a vontade de Deus revelada na Bíblia. Ou seja, andar em santidade. Ser santo é o que nos capacita a andar em santidade. Contudo, nós precisamos separar o que é santidade daquilo que só tem aparência de santidade. Assim como os fariseus na época de Jesus, ainda hoje muitas pessoas tentam demonstrar a sua santidade através das roupas que vestem, das músicas que ouvem, dos programas que assistem e dos lugares que frequentam ou deixam de frequentar. Porém, quem geralmente tenta demonstrar uma santidade através de usos e costumes, acaba se esquecendo de que a santidade ensinada pela Bíblia não é algo para ser exibido e muito menos feito para se receber elogios. É algo para ser vivido em nosso particular com Deus, algo interior que nem sempre ficará evidente a outras pessoas. E aqui é preciso fazer um parênteses e explicar a relação entre fruto do Espírito, que nós falamos em um outro vídeo, e a santidade. Desenvolver o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é uma parte importante no desenvolvimento da santidade. E na maioria das vezes ficará evidente a outras pessoas. Porém, a parte essencial no processo de santificação está relacionada àquilo que fazemos quando ninguém está olhando. O único capaz de saber se de fato estamos andando em santidade é o próprio Deus. Afinal, somente Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas motivações. Mas então, o que é andar em santidade? Andar em santidade é não se deixar dominar pela inveja, orgulho, cobiça, ganância, raiva, incredulidade, medo, preguiça, idolatria ou qualquer outro tipo de imoralidade e depravação. Principalmente na área sexual, como libertinagem, promiscuidade, lascívia, fornicação e pornografia. Ninguém que viva na prática dessas coisas e goste disso pode dizer que é santo e muito menos salvo. Por mais próspero que seja, por mais milagres que tenha realizado e por mais experiências sobrenaturais que tenha tido. Santidade é a separação e afastamento do mal em todos os aspectos, sejam das vontades da nossa carne, sejam dos valores do mundo. Mas como isso é possível? Como é possível lutar contra os nossos próprios desejos, controlar nossa mente e não pensar nesse tipo de coisa? Bom, primeiro de tudo é preciso entender que o que passa nas nossas mentes não é o problema. Nós não temos como impedir que certos pensamentos venham à nossa mente, seja por causa do nosso mau desejo, seja pela influência do diabo ou pela combinação das duas coisas. O grande problema está em não orar a respeito e permitir que tais pensamentos cresçam ao ponto de determinarem o nosso comportamento e as nossas ações. Mas se mesmo assim o pecado acontecer, deve haver arrependimento.
É preciso confessar o pecado diante de Deus e também das pessoas envolvidas. Quando existe apenas remorso, não há perdão. E enquanto o pecado permanece oculto, não há cura. A consequência disso é que, aos poucos, se perca a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, ficando muito mais difícil resistir aos desejos da carne e muito mais fácil se entregar aos prazeres do mundo. Por essa razão, é necessário obedecer e dar liberdade ao Espírito Santo, para que ele nos ensine, nos repreenda e nos corrija quando for necessário. Isso é o que vai desenvolver nossa intimidade com Deus e nos manter longe do pecado. A santidade é operada de forma gradual e progressiva pelo próprio Deus. É uma ação do Espírito Santo e não do homem. Trata-se de um aperfeiçoamento diário que vai desde os primeiros passos na vida cristã até a nossa morte física. E até lá, jamais seremos perfeitos. A verdade é que a Bíblia diz que se alguém tem prazer no pecado, que continue pecando. Mas se tem prazer no que é santo, por mais erros que cometa, que continue lutando contra o pecado e andando em santidade. Afinal, sem santidade, ninguém verá a Deus. Daí a importância em renovar nossas mentes com a palavra de Deus. Ler a Bíblia e meditar no que está escrito é a única forma de fazer com que os nossos pensamentos se voltem para as coisas do alto, para aquilo que é verdadeiro, puro e correto. Jesus Cristo deve governar nossas mentes, para que todo pensamento se torne obediente a Ele e que tanto o nosso querer quanto o nosso realizar sejam feitos de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal, não esquece, é muito importante. Não deixe de compartilhar o vídeo nas redes sociais, acessar o nosso site, vainabiblia.com e seguir o nosso perfil no Instagram. Deus abençoe e até a próxima. Eu vou gravar de novo essa parte, porque ventou bastante aí, não sei se vai ter vento. Não deixe de compartilhar o vídeo nas redes sociais e acessar o nosso site, vainabiblia.com e seguir o nosso perfil no Instagram, que eu ia falar, estou muito rápido. Bem, primeiro de tudo, bem não, é bom. Bom, não, agora o bom fica esquisito. Tinha ficado bom. Tomar uma aguinha.